Gostaria de chamar agora o nosso preletor dessa manhã, o pastor André, que vai estar aqui conosco trazendo uma mensagem que o Senhor quer falar para toda a igreja, que o Senhor já usa. Vamos aqui, estenda sua mão sobre o pastor. Seja muito bem-vindo, pastor, à nossa igreja. Vamos abençoar a vida dele. Senhor, meu Deus, aqui está o teu servo, ó Pai. Usa, Senhor, a boca dele como instrumento teu, ó Pai, para que a palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo seja entregue à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Families Church. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Uma alegria. Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao pastor Arley pelo convite de estarmos aqui com vocês. Quero apresentar a minha esposa, a pastora Analista ali. Por favor, querida, fica de pé para o pessoal poder te ver. Companheira de ministério, de vida, de caminhada. E é uma alegria poder estar com os irmãos nessa manhã, compartilhar aquilo que Deus tem para nós, né? Nessa manhã, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Então, eu entendo que tem algo muito especial de Deus para cada um de nós. Feche seus olhos mais uma vez, quero orar com vocês. Pai Santo, nós queremos declarar nesse lugar a Tua presença. Declarar nesse lugar, Senhor, a liberdade do Teu Espírito. E nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra, para que ela, como espada, possa penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir tudo aquilo que há no nosso coração, para que o Senhor possa transformar, possa transbordar, possa nos levantar de acordo com o Teu chamamento para esse tempo, como igreja profética do Senhor. Por isso consagramos esse lugar e declaramos a Tua presença sobre nós nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu ministério chama-se Winds for Life, Ventos para a Vida. E é um ministério que Deus tem chamado para ministrar a respeito de um tempo muito especial, que é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo profético. E relacionado com as questões do reino de Deus, a intercessão, implantação do reino de Deus na terra, principalmente no que diz respeito ao relacionamento da igreja gentílica, ou seja, a igreja que não é judia, que crê no Senhor Jesus, com o povo judeu, com a nação de Israel, porque a palavra de Deus diz que tanto Ele aproximou os gentios da oliveira e enxertou, quanto também a nação de Israel serão levantados como um novo homem, como você pode ler lá em Efésios capítulo 2 e capítulo 3. Ele diz que a igreja é a junção de judeus e gentios em Cristo Jesus. E esse novo homem vai liberar um tempo de manifestação do poder e do governo de Deus da terra tremendo. Porque não é apenas através da união da igreja, mas da presença de Cristo nessa terra, quando Ele voltar. Então, nós temos falado um pouco sobre a questão de como a igreja, hoje, gentílica, pode não só orar por Israel, não só orar pelo povo de judeu, mas como se relacionar com Israel. Então, temos ensinado e ministrado sobre essas questões. Mas nessa manhã, Deus tem uma palavra que eu quero compartilhar. Iniciei o meu ministério nos anos 80, em São Paulo. Eu e mais 3 pastores juntos formamos uma igreja a partir do quintal de uma casa. Essa igreja foi crescendo, mudando de ambiente para outro ambiente, até que conseguimos chegar a um local onde Deus nos deu. E ali nós começamos a crescer, a desenvolver o reino de Deus. Tivemos escola,
tivemos casas de oração em lugares-chave que Deus ia nos mostrando no mundo. Tivemos casa de oração no Rio de Janeiro, tivemos casa de oração em Nova York, casa de oração na Turquia, casa de oração no Japão, na China. E eu saí da equipe ministerial e fui dirigir a casa de oração em Israel. Por ser judeu, tinha condições de ter a residência e a cidadania israelense. E nós abrimos uma casa de oração na fronteira com o Líbano, na última cidade do norte. A casa de oração ficava 2 quarteirões da cerca da fronteira com o Líbano. O meu vizinho era o Hezbollah. Não sei se você já ouviu falar desse nome na televisão. Nós víamos esse grupo todo dia passeando com a bandeirinha de um lado para o outro, falando nos alto-falantes das mesquitas, amaldiçoando Israel todos os dias. E nós, do outro lado da cerca da fronteira, com as mãos levantadas, orando e abençoando o Líbano, abençoando o povo árabe, abençoando e clamando pela restituição de um relacionamento, de uma amizade entre árabes e judeus. E ali vivemos 8 anos nessa casa de oração, orando 9 horas por dia, em turnos de oração com equipes, e recebendo grupos de várias partes do mundo para fazermos tours de intercessão, orando nas fronteiras com a Síria, com o Líbano, com a Cisjordânia, com o Egito, e com o Líbano, né? e a Síria. E aí nós tínhamos entendimentos e estratégias de Deus para estarmos orando pela restauração, pela segurança dessas fronteiras e o relacionamento com os países vizinhos. Deus tem feito grandes coisas em Israel. Deus tem feito grandes coisas nesse período de guerra. Muitas pessoas estão se voltando para o Senhor, né? O meu socorro vem da onde? Diz a palavra. O meu socorro vem do Senhor. Uma das palavras mais pesquisadas no Google em Israel é Salmos. O israelense tem ido no Google buscar refúgio e palavras de consolo, porque o governo está em lutas entre si mesmo, em divisões. As forças armadas estão elogiadas no mundo inteiro como um dos melhores exércitos do mundo, não pôde evitar a invasão do Hamas no dia 7 de outubro. Então, em quem nós confiaremos, né? Para onde vou erguer os meus olhos? E Deus tem movido nesse tempo algo tremendo em Israel. Mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês, queridos, tem a ver conosco como igreja nesses tempos. Isaías 40, ele fala de uma profecia. Não é esse texto que eu vou pregar, mas Isaías 40, a partir do versículo 3 até o 5 mais ou menos, ele fala sobre uma voz que se levantaria no deserto para preparar o caminho do Senhor. E essa voz e esse caminho que estaria sendo preparado com a vinda do Messias, ele aplanaria, ele endireitaria, ele tiraria as diferenças, os vales e os montes seriam abaixados, os vales seriam aplanados, tudo seria afetado por uma transformação na chegada e na manifestação do reino. E havia uma voz profética que prepararia a chegada desse momento. Nós estamos olhando para esse texto e vendo algo que já aconteceu. Porque João Batista foi essa voz no deserto que preparou a chegada do Messias, o Senhor Jesus. Porém, hoje nós estamos vivendo, queridos, um outro momento profético, onde Deus está mais uma vez no meio do deserto deste mundo, pela ausência de Deus, pela quebra de valores. Deus está novamente levantando uma voz profética. E essa voz profética hoje não se chama João Batista, se chama a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é nesse tempo, para esse momento, a voz profética que vai preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós, como igreja, somos a voz profética nesse tempo. Você
individualmente, você como filho de Deus é uma voz profética. O que você fala, o que você faz, anuncia profeticamente a vinda do Senhor Jesus. O teu posicionamento, a sua forma de lidar com as questões da sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, anuncia a chegada de um reino, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: você é diferente, você age diferente, você não tem atitude como todo mundo tem. Sabe o que é isso? São as leis de um novo governo que vai tomar o poder e a autoridade sobre a terra. Por isso, através daquilo que você vive e como você vive, você é um profeta nessa terra, preparando a chegada do Senhor Jesus neste lugar. Como ser uma nação profética? Como ser um ministério profético? Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Esse é um capítulo muito conhecido, porque ele fala do Vale dos Ossos Secos. Talvez você já ouviu muitas mensagens a respeito do Vale dos Ossos Secos. E eu tenho certeza que você, toda vez que ouviu essa mensagem, Deus falou alguma coisa diferente para você. Então eu declaro aqui que nessa manhã você também vai ouvir algo de muito diferente. E isso vai transformar a sua vida e a sua visão do mundo espiritual. Aleluia! Deixo claro, queridos, que Ezequiel 37 é um texto exclusivo que fala sobre a nação de Israel. É uma profecia sobre a nação e o povo de Israel. Mas como toda palavra profética, ela pode ser aplicada a muitas realidades e lugares e situações diferentes. Então, em Ezequiel 37, nós vamos ver alguns versículos, não vamos ler todos os versículos. Ezequiel 37, no versículo 1 e 2, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me fez andar, levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. A primeira coisa que nós temos que entender, queridos, quando nós estamos nos movimentando profeticamente, e se somos uma igreja profética, para esse tempo, nós temos que dizer: Senhor, como que é ser uma igreja profética? Como nós nos movimentamos como igreja profética? Se eu sou um profeta nesse tempo, como eu me movimento? E esse texto fala de um profeta judeu, onde Deus se encontra com ele, e ele quer que esse profeta tenha entendimento daquilo que está acontecendo no mundo espiritual, para que ele possa intervir. Eu digo, o ministério profético é com respeito de trazer a realidade espiritual ao mundo natural. Isso é ser profeta, é você enxergar o espiritual e trazer para o mundo natural aquela realidade que está com Deus. E o profeta tem o trabalho de trazer da presença de Deus e colocar diante dos olhos do povo que está ali. E Ezequiel foi levado por Deus. Diz aqui que por seu espírito ele me levou. Em primeiro lugar, quando você é um profeta, é Deus que te leva. Não é você que escolhe. Deus vem até você, Ele te toma e Ele te leva. E Ele tirou Ezequiel da realidade, da dimensão natural e terrena dele. Deus tira Ezequiel e leva ele para uma outra dimensão, que não era aquela que ele estava. E diz assim: ele me levou a um vale cheio de ossos. Não era a realidade onde Ezequiel estava quando Deus o encontrou. Ele transportou Ezequiel para uma visão, para que ele enxergasse uma realidade no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus vai cada vez mais conseguir ver o mundo espiritual.
Porque se somos a voz profética do Senhor nesse tempo, nós temos que parar de caminhar pelas opiniões humanas e tentar discernir o que está acontecendo. Não, somos a voz profética, então entramos na dimensão espiritual para entender o que está acontecendo. Porque o mundo espiritual é aquele que determina a vida natural. E se nós somos geração profética, nós temos que entender o que está movimentando o mundo natural à nossa volta. Não são pessoas, não são notícias, não são variações econômicas, não são posicionamentos humanos que são a causa daquilo que estamos vendo. É a movimentação no mundo espiritual que está mexendo todos os dias com as coisas que você vê acontecendo na televisão, no seu trabalho, na escola dos seus filhos. E se nós não entendemos qual é esse mundo espiritual, nós não temos poder para intervir e mudar a realidade. O que Deus fez com Ezequiel, Ele tirou Ezequiel da realidade dele e levou para uma outra dimensão, para ele enxergar que nessa dimensão o que havia era morte, ossos desconjuntados, e olha que interessante, levou de um lado para outro. Deus pegou Ezequiel, transportou para uma outra realidade, pegou Ezequiel pela mão, aqui vamos dar uma voltinha, Ezequiel. Olha onde você está. Eu estou num vale, está cheio de ossos. Não, anda mais um pouquinho aqui. Vamos ver. Puxa, é muito osso. É um vale enorme. Então, vamos caminhar mais um pouco. Observa um pouco melhor. E a palavra diz que ele diz que era enorme o número de ossos. E fala, e que os ossos estavam muito secos. Sabe, quando Deus quer mostrar algo, querido, e nós como igreja profética precisamos aprender a nos aquietar na presença de Deus, porque Ele quer nos mostrar detalhes. O profeta ele se movimenta com atenção àquilo que Deus está mostrando, porque nos detalhes vem revelação, nos detalhes vem estratégias de Deus. Então, Ezequiel não só viu um vale com ossos secos, Ezequiel se deu conta que eram muitos ossos, mas de repente ele começou a focar melhor e ele começou a perceber que esses ossos não eram simplesmente ossos, eles estavam sequíssimos, porque provavelmente já estavam ali há muito tempo. Era uma realidade de morte que já tinha se instalado há muito tempo. E é interessante que na intercessão profética, querido, Deus vai revelando o propósito dele. E aquilo que Ele faz é nos trazer para participar desse propósito. Somos uma geração profética, sim. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, ela é profética, ela tem um chamado profético. Deus não poderia simplesmente entrar nesse vale, um estalar de dedos e fazer com que todos aqueles ossos se transformassem em um exército numeroso. Poderia, mas Deus quis incluir Ezequiel nessa visão. Ele falou, eu te fiz profeta, e você vai participar comigo naquilo que eu vou fazer. Igreja, entenda, você foi chamado para participar com Deus naquilo que Ele vai fazer na terra a partir desses dias. Não pense que é o seu pastor que tem essa função, porque ele é pastor. Isso é um chamado da igreja. Você é igreja. Eu quero te lembrar que você é sacerdote real. Eu quero te lembrar que você é propriedade exclusiva de Deus. Eu quero te lembrar que você tem um chamamento. Ah, mas pastor, eu nunca fui chamado para o ministério.
Deus nunca me deu um chamado. Querido, a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Cada um de nós tem esse chamado. Pare de ficar no cantinho dizendo, mas Deus nunca me chamou, eu sempre tive vontade de ser um missionário. Você tem um chamado, a igreja de Cristo Jesus tem um chamado para ser ministros de uma nova aliança, de participarmos do ministério da reconciliação. Você recebeu toda a autoridade para ministrar reconciliação nesse mundo. Aleluia! Você não precisa ter o título de pastor nem de presbítero. Você tem um chamado. Você é ministro de uma nova aliança. Você tem recebido o ministério da reconciliação. Você tem recebido todo o poder e autoridade no nome de Jesus para lá no seu trabalho, na sua casa, levantar mãos santas, curar pessoas, restaurar vidas, libertar o cativo. Isso não é um trabalho pastoral, isso é um trabalho sacerdotal, e você é sacerdote real de Cristo Jesus. Deus quer e quis trazer Ezequiel para fazer parte dessa visão de restauração. A intercessão profética, querida, ele transforma pessoas, ambientes, lugares. E Deus faz essa pergunta para Ezequiel. Filho do homem, versículo 3, estes ossos poderão a tornar a viver? Depois de Ezequiel caminhar bastante ali, prestar atenção no cenário, ele falou, você crê que esses ossos podem começar a viver? E olha a resposta de Ezequiel. Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ele não falou, ó poderoso Senhor, ó grandioso Senhor. Ele falou o quê? Soberano. Por que soberano? Porque aquele que é soberano, ele tem tudo em suas mãos e ele faz tudo como lhe apraz. E Ezequiel disse, em outras palavras, o Senhor é quem manda. Mas infelizmente o nosso português não traduz bem aquilo que está escrito em hebraico nesse versículo. Porque quando ele fala, só tu sabes, na verdade, o verbo está no passado, ele diz, o Senhor já sabe o que vai acontecer. E eu só me submeto. Aleluia. Sabe, quando Deus te chama para lugares, quando Deus chama para ambientes, quando Deus te leva diante de pessoas, Ele já sabe. Ele já sabe o que vai acontecer ali, Ele já sabe do que aquele lugar, aquela pessoa, aquele ambiente necessita, Ele já sabe. E a única coisa que eu e você, como agentes proféticos de Deus nesse tempo, precisamos fazer é, estou contigo. Faz o que o Senhor precisa fazer e me diz qual é a minha parte. Alinhe o teu coração nessa manhã com essa visão. Você é um profeta. Deus é soberano. E tem coisas que Ele tem te chamado para fazer junto com Ele. E Ele permite que você faça parte disso. Porque você vai ver coisas tremendas. A sua fé vai ser edificada. E o fogo vai começar a arder no teu coração. Porque você vai sair daquela posição de esquenta-banco. E vai começar a ser um profeta que transforma nações, transforma cidades, transforma ambientes. Deus te chamou para transformar ambientes. E quando você entrar no lugar, você diz, ó soberano Senhor, o Senhor já sabe, e eu estou aqui à tua disposição, o Senhor já sabe.
Versículo 4 e 5 diz: então ele me disse. É sempre ele que vai falar, não é você não. Você só fala quando ele te mandar. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aleluia. Sabe, quando você é profeta, você vai assimilando isso que eu vou te falar, tá? Vai colocando. O que é o profeta? O que é a movimentação profética? Mas olha o que Deus diz aqui. Você vai profetizar. Você vai declarar. Para quem? Para os ossos. Agora você imagina a situação do Ezequiel, tadinho. Andando no meio do deserto. Só ele. Uma voz falando com ele. E ele falando com a voz, quem já via de longe já estava assim, o sol está cozinhando o cérebro do Ezequiel. Porque ele está andando para lá e para cá e falando com quem? Ele está sozinho. E de repente Deus fala assim, profetiza. E aí Ezequiel começou: ó Senhor Deus, tu que és poderoso, faz com que esses ossos... Não. Deus falou: fala com o osso. Fala com o osso. Declara para o osso o que tem que acontecer e o que ele tem que fazer. Queridos, mover-se profeticamente é ir contra a nossa razão. Muitas vezes Deus falou: fala com o osso, e ele vai te ouvir. Querido, o osso da tua canela tem ouvido? A tua mão tem ouvido? No seu ouvido você tem cartilagens. Mas os seus ossos não têm ouvido. E ele falou: fala com os ossos. Sabe o que é ser profeta? É falar com aquilo que está morto, para trazer a vida. Essa é a função profética. Você não está olhando para ossos, você está olhando para ossos que vão se juntar, sobre os quais virão tendões e carne e pele, e se formará um corpo, e ali será um exército numeroso. Então quando você profetiza, você não vê ossos, você vê um exército numeroso. Quando eu oro pela minha igreja e falo: Senhor, essas cadeiras não estão vazias, elas estão ocupadas pela família Oliveira, que vai chegar aqui com o pai, a mãe e os 3 filhinhos. Senhor, eu estou vendo esses lugares aqui com todas as cadeiras ocupadas, porque o Senhor trará no teu colo, nos teus braços, aqueles que vão ser curados, restaurados. E eu começo a profetizar sobre as cadeiras vazias, aquilo que não é o osso, mas que é o exército numeroso. Isso é se mover profeticamente. Quando você está na sua casa e você está vendo situações difíceis familiares, você não vai ficar: Senhor, olha, minha família está assim, o meu filho está assado, o meu marido está desse jeito, a minha mulher está daquele jeito, Senhor, aquele chefe no meu trabalho. E a sua oração vira um discurso de tragédia e de problemas. Ezequiel não ficou falando: Senhor, esses ossos estão tão despedaçados, eles estão tão sequinhos, Senhor, tem misericórdia, faz alguma coisa. Não, Deus te colocou no meio dos ossos para você dar ordens, para você declarar, para dizer que aquele osso deixa de ser osso e se torna um exército numeroso. Então quando você se levanta profeticamente dentro da sua casa, não recite na sua oração as desgraças e os problemas ali de dentro. Declare a solução. Profeticamente comece a declarar perdão, comece a declarar quebrantamento, comece a declarar libertação, comece a declarar justiça lá no seu trabalho, comece a declarar
gerar soluções através da tua vida naquele lugar, para que as pessoas possam reconhecer que sobre ti há o espírito de sabedoria e de entendimento. Comece a declarar que os ossos não estão mais secos, esturricados, mas já é um exército poderoso. Somos a igreja João Batista nesse tempo. E nós preparamos a volta de Jesus, manifestando o reino dele aqui na terra. E o reino precisa de pessoas que saibam governar. Escravos não sabem governar. Somos, a palavra de Deus diz, reinos, reino de sacerdotes. Você é um sacerdote. E sacerdote era líder da nação. Você é um líder no mundo espiritual. Você carrega a unção sacerdotal sobre você. E por isso você tem a autoridade para estar no lugar onde você estiver e mudar o ambiente através da sua declaração profética. Aleluia. Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã? Quantos aqui estão sendo ministrados pelo Senhor especificamente? Situações estão vindo à sua mente agora. E você está sendo impelido pelo Espírito a dizer, você vai ter que se levantar nessa situação como um profeta, para declarar o término de um tempo de ossos secos, para que ali se manifeste um exército poderoso. São declarações, querido. Deus te leva para o ambiente fora do seu ambiente, para mostrar uma realidade, para que você observe bem o que está acontecendo no mundo espiritual, e aí, mediante a direção dele, você intervém com palavras de ordem. E aí, você vê as mudanças. E olha que interessante, versículo 7 diz, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Aleluia. Fale assim para o seu irmão ao lado, profeta, ele não inventa, ele só repete o que o Senhor o falou. Aleluia. Querido, você pode estar arrepiando na coluna, os cabelinhos da cabeça ficar em pé, sentindo, que alegria, o Espírito Santo está falando comigo. Mas se o Espírito Santo realmente não estiver falando com você, se não for uma palavra de Deus, guarda o arrepio, querido. Porque o profeta, ele fala conforme, da forma que Deus estabelece. Isso é ser profeta. O resto é profetada, como você já ouviu falar por aí. Por quê? Porque o que você declara não é para o teu próprio benefício. O que você declara como profeta é em função de alcançar o propósito de Deus. Aí você fala, mas o que adianta eu aqui no meu trabalho agir profeticamente para resolver um problema burocrático? Querido, o que adiantava para Ezequiel chegar lá para ossos secos e falar, osso, se junta com o outro, vai lá, acha a tua parte. E aí começa a ver aquele barulho, aquele ruído, e começa a movimentação. E aí ele fala, vai dando os comandos, e você fala, mas o que adianta ficar falando com o osso? O que adianta? Qual é a relevância? Qual é a extensão disso? Eu vou te mostrar qual é a extensão disso. Você faz parte de um propósito de Deus. E Deus precisa de você naquele lugar, naquele momento, diante daquelas pessoas, mudando uma realidade espiritual que faz parte de um todo que compõe o propósito de Deus. Como pastor, Ezequiel estava ali declarando para o osso que ele revivesse. E aquele osso reviveu, ele se juntou a outros ossos e se tornou um exército numeroso sobre a face da terra. E porque se tornou um exército numeroso sobre a face da terra, querido, esse exército se tornou uma nação. E em 1948, a nação se pôs de pé, chamada Israel.
Tudo porque um osso recebeu uma ordem. E talvez Ezequiel falou, não vou ficar aqui nesse calor falando com osso. O que vai adiantar? Sabe qual é o resultado da palavra profética de Ezequiel sobre os ossos? 1948, renasce, melhor dizendo, a nação de Israel. E sabe por que Israel teve que renascer novamente como nação? Porque assim como Jerusalém foi varrida milhares de vezes, mas no tempo em que Jesus estava programado para nascer, Jerusalém foi reconstruída. Sabe por quê? Porque a profecia dizia que a história de Jesus ocorreria dentro dessa nação e dentro da cidade de Jerusalém. E como que a profecia vai se cumprir se não existe Jerusalém, se não existe Israel? E de repente Israel sumiu do mapa novamente. Mas em 1948 Israel passou a existir novamente. Por que passou a existir novamente? Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, Ele vai pisar no mesmo monte da onde Ele saiu, em Israel, em Jerusalém. E a nação foi reconhecida mundialmente. Sabe o que é isso? Deus movimentando profeticamente entre as nações, preparando a volta daquele que já veio uma vez e virá a segunda vez, mas ele virá como rei, e ele se assentará em Jerusalém, e ele governará as nações, e nós como igreja estaremos com ele, porque somos reino de sacerdotes. Tudo começou falando para o osso, fica de pé. Então nunca ache que aquilo que você está fazendo não tem significado, não tem importância, é muito pequeno. Ele faz parte de um todo, que é o propósito de Deus se mover nesse tempo, para preparar a volta do Senhor Jesus. Aleluia. A intercessão profética, querido, ela é fundamentada na palavra de Deus, porque é conforme o Senhor me disse. A intercessão profética, ela é ligada e fundamentada na palavra de Deus, no propósito do Senhor. A intercessão profética, querido, não é para atender a desejos e sonhos pessoais. Eu vejo muitas pessoas com um sonho, buscam na palavra uma base bíblica para aquele sonho e depois começam a profetizar aquilo. Eu quero dizer para você, só vai dar certo se realmente foi uma palavra de Deus. E tem muitas pessoas que se frustram, porque não esperam Deus mostrar o que é. Elas querem encontrar alguma função para elas. Elas querem realizar os seus sonhos. Mas lembra, Deus foi até Ezequiel. Deus pegou Ezequiel, levou para uma realidade, fez ele entender aquela realidade e agora falou, agora, você crê que eu possa fazer isso? Quando você entra nessa dinâmica com Deus, querido, não tem nada que vai parar você. Porque Deus é que está encarregado daquilo. E está apenas convidando você para fazer parte. Deus tem propósitos com essa igreja. Deus tem, dentro do propósito maior dele, um papel para essa igreja. E Ele quer levantar no coração de cada um essa consciência profética. Porque Deus tem aberto portas para vocês e colocado vocês em lugares de poder humano. Mas eu quero dizer, o governo de cima é a autoridade sobre todas as nações.
Ele está mostrando a realidade espiritual, para que, como Ezequiel, você olhe os ossos e perceba todas as nuances, mas creia no teu coração, Ele já sabe. E isso vai ser transformado, não por minha causa, não pelas minhas conexões, não porque eu sei, não pelo meu conhecimento, não pelo meu poder, mas porque Ele é soberano. Ele é soberano. Então, querido, comece a viver na sua casa esse chamado profético. Comece a viver na sua vida esse chamado profético. Se o seu coração, se a sua vida com Deus hoje está morna, eu quero dizer, está morna porque você não quer dar um passo para frente. Porque se você se apresentar diante de Deus e permitir que o Espírito de Deus comece a te mover entre as situações, dando liberdade a Ele de fazer o que Ele quer, como Ele quer e onde quiser. Indiana Jones vai ficar para trás. Não sei se você assistiu esse filme, ele é muito velho, mas é um filme cheio de emoção, cheio de surpresas, um atrás do outro. E eu quero dizer para você, não tem como ser um crente com uma vida chata, se você é movido pelo Espírito de Deus. A sua vida não vai ser monótona, porque Deus vai bater no teu ombro e falar assim, preciso de você agora. Agora, Deus, mas aqui, nesse lugar, você está disposto a transformar ossos em exército? Eu quero te usar. Dê um passo de fé, lá na farmácia, no Uber, aonde você estiver, no supermercado, no seu trabalho. Deus comece a ser intencional, querido. Levante de manhã e fale, Senhor, me usa hoje. Me dá a palavra de conhecimento, para que eu possa chegar numa pessoa e falar, olha, posso fazer uma oração? Eu estava ali sentado, Deus falou comigo, que está acontecendo isso na sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer isso, aquela pessoa já vai parar e olhar para você assim, mas eu não falei nada disso para ninguém. Eu falei assim, pois é, mas Deus sabe da sua vida. E Ele falou para que eu pudesse vir orar aqui por você. Você aceita a minha oração? Sabe, as pessoas com o tempo vão falar assim, eu quero esse Deus. Eu quero viver isso que você está vivendo. Viva profeticamente. Ah, mas isso é só coisa para pastor, que vem de fora pregar, o pastor da igreja, a pastora. Ah, eles que são pessoas de Deus. Querido, você... Quantos creem que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você? Quantos creem nisso? Você já parou para pensar? Você acorda, você dorme, você vai no banheiro, faz suas necessidades com o Espírito Santo dentro de você. Você carrega Deus dentro de você. Todas essas pessoas sobre as quais você lê no Antigo Testamento, elas não tinham o Espírito Santo. Elas viviam no deserto, elas caminhavam, elas viam as maravilhas de Deus, mas eles não tinham o Espírito Santo falando dentro deles. E você acorda todo dia com Deus dentro de você. Ele não está no lugar santo do santo mais, Ele está dentro de você. O seu corpo é o templo. Querido, você não precisa um título de pastor para ser usado sobrenaturalmente por Deus. Basta você falar, Senhor, me usa, eu estou disponível. Eu quero agir e andar profeticamente nesse tempo. E você vai ser surpreendido. Fique de pé. Nós vamos estar à noite com vocês também. Se o pastor não me chutar e mandar embora. Falamos um pouco sobre agir profeticamente, interceder profeticamente.
Hoje à noite nós vamos falar sobre adoração profética. Se você tiver interesse de ouvir, chamar os seus familiares, venha. Deus vai derramar muita coisa aqui. Deus tem nos chamado para edificar e restaurar o altar da adoração. E os únicos que podem sacrificar nesse altar são sacerdotes. A igreja dele. Mas nessa manhã, com aquilo que Deus falou ao seu coração, não que eu falei, mas que o Espírito falou ao seu coração. Se você quer dizer sim para o Senhor, assim como Ezequiel falou, tu já sabes, Senhor, tu és soberano. Eu quero apenas me juntar a ti e o Senhor me use. Eu quero te chamar, vem aqui à frente. Pastor, posso chamar as pessoas aqui à frente? Então vem aqui à frente e fala assim, eu quero ser usado profeticamente no meu tempo, na minha época. Eu quero ser um profeta na minha família. Eu quero ser um profeta no meu trabalho. Eu quero ser um profeta na roda dos meus amigos. Eu quero ser um profeta, aquele que vê a realidade espiritual e que intervém com palavras para ver o poder do Senhor mudando a situação dessas vidas e pessoas e lugares. Creia no teu chamamento. Creia na unção que Deus colocou dentro de você. Creia no chamado para ser ministro de uma nova aliança. Creia no ministério da reconciliação que Deus tem dado. Deus te chamou para reconciliar a pessoas feridas. Talvez amigos seus, familiares. Eles precisam ser reconciliados com Deus. Eles estão sofrendo porque estão longe do Senhor. Alguns ainda não conhecem, mas outros já conhecem, se afastaram, se frustraram, se feriram. Mas você é ministro de reconciliação. Você é ministro de fazer a paz voltar ao coração dessa pessoa. E isso é ser profeta no seu tempo. Satanás muitas vezes vai querer ocupar o seu dia com as suas tarefas, as suas prioridades. E você não vai ouvir o Espírito Santo. Para um pouquinho, sai da tua realidade. Vem aqui para aquilo que eu quero te mostrar. Trabalhe, estude, faça o mercado. Mas sabe que tem um mundo aqui espiritual que Deus quer te levar para ele e falar, olha, eu quero te mostrar o que está acontecendo. Mantenha-se conectado. Mantenha-se conectado. Carregue esse mundo espiritual com você. Não saia dele. Deixa que Deus mostre os detalhes dos ossos secos. Para que você fale, Senhor, agora eu estou entendendo. Mas eu sei que o Senhor pode mudar essa realidade e eu quero declarar vida sobre isso. Eu quero declarar salvação. Pai, eu quero declarar nessa manhã. Quero declarar nessa manhã sobre a tua igreja que está aqui, sedenta diante do teu altar, Pai. Não diante de mim, diante do Senhor. O desejo de serem usados profeticamente nessa nação, aonde estiverem, na sua casa, no trabalho, na escola. Eu quero declarar por um fogo do teu Espírito se levantando agora. Oh Senhor, libera aqui, Senhor, um fogo profético dentro de cada um, porque o Senhor nos chamou para discernir os tempos, para discernir o mundo espiritual e intervir trazendo transformação. Por isso declaro, Senhor, uma nova geração profética sendo gerada aqui, levantada aqui, sensível à voz do Teu Espírito, Senhor. Liberamos aqui, Senhor, essa unção profética em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que olhos espirituais se abram para que eles vejam no mundo espiritual. Quero declarar, Senhor, dom de visão aberta. Eu quero declarar, Senhor, palavra de conhecimento sendo liberado. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor mesmo levanta sinais, prodígios e maravilhas, para que você possa estender a mão e curar o enfermo. Oh Deus, libera aqui dons de cura, dons de sinais, prodígios. Oh, rebalaraba, shekerebalaraba. Oh, recebe
O Senhor tem te chamado para ser ministro da reconciliação. Recebe dele um fogo borbulhante que vai te inquietar dia e noite. Aquele fogo que não para de queimar. A sede que não é saciada por copo de água, por uma garrafa de refrigerante, mas sim pela presença do Espírito Santo. Eu quero declarar, Senhor, que o espírito de inanição sai desse lugar, mas que a fome e a sede no Espírito, vem Senhor, levanta a tua igreja nessa manhã, no poder, na autoridade, na liberdade do teu Espírito, Pai. E eu declaro que durante todo esse dia, cada um aqui vai continuar vivendo as ondas espirituais que estão sendo liberadas do teu Espírito. Uma santa inquietação no mundo espiritual sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você nunca fez uma oração aceitando a Jesus, se você entrou numa igreja hoje ou tem vindo, mas nunca fez uma decisão pública aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você gostaria de fazer isso hoje, levante a sua mão só para que eu possa ver e eu possa orar por você. Há alguém ainda que nunca orou entregando a sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso hoje? Não tenha medo, não tenha vergonha. Todos nós já passamos por um momento assim de tomar a decisão de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Entendo que todos aqui conhecem o Senhor. Aleluia. Quero declarar, Senhor, nessa manhã, que essa palavra que foi semeada fique selada e guardada, e que ela cresça, e que aquilo que você está sentindo hoje, nesse momento, só intensifique cada vez mais, e não se perca, mas que ela cresça e produza muitos frutos, porque o Senhor tem te chamado para essa geração profética, aquela que vai declarar e preparar o caminho do Senhor, porque Ele está voltando. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. A coisa mais poderosa que você pode fazer a partir desse momento é falar: eis-me aqui, Senhor. Eu já me entreguei, já me dispus, agora me usa. E vai, aquilo que você sentiu o Espírito falando e fazendo na tua vida hoje, vai se intensificar e vai se confirmar. Alguns puderam sentir algumas coisas na sua mão enquanto eu orava, e aquilo que você sentiu foi Deus entregando você dons. Autoridade você já tem em Cristo Jesus. Ele te deu toda a autoridade para ir, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. Mas hoje Ele está entregando dons para pessoas, dons de palavra de conhecimento, dons de discernimento de espírito, dons de cura. E você vai começar a operar. E eu quero te ensinar uma coisinha muito rápida. No primeiro momento, quando a gente começa a operar nesses dons, a gente fica com dúvida. Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou inventando? Eu quero dizer para você, confie. Confie que é o Senhor. Você não pediu, Ele está te dando. E a palavra fala, qual é o filho que pedindo pão, o pai lhe dará pedra? Deus ama quando o filho dele chega para Ele e fala assim, Senhor, me dá dons, eu quero te servir. Se manifesta através da minha vida, eu quero levar pessoas aos teus pés. Ele vai derramar. E quando Ele derramar e você começar a sentir, passar por uma pessoa e Deus falar alguma coisa sobre ela, não fique em dúvida. Creia, é o Espírito Santo de Deus. E logo esse medo vai sumir, porque você vai aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo dentro de você. Quando Ele falar, impõe as mãos, ore. Senhor, mas se eu puser as mãos, orar e não acontecer nada, ore em obediência. Ore em obediência. Quando eu comecei a orar por cura, eu orava e aí algumas pessoas eram curadas, outras não eram curadas. E aí Deus falou assim, a respeito de você é o meu respeito. É a sua reputação ou é a minha? Então continue impondo as mãos e continue ministrando, porque eu sou quem faz. Eu sou quem faz, apenas me obedeça. Aleluia. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a sua vida. É uma alegria estar compartilhando com você nessa manhã. Pastor, muito obrigado.
receba sobre ti a vida, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Glória a Deus. Queridos, boa essa palavra, sim ou não? Agora nós temos que assumi-la, tomar posse desta palavra, porque ouvi-la é maravilhosa, mas viver é melhor ainda, sim ou não? Porque quando eu vou viver essa palavra, eu vou declarar: Senhor, me inclui nesse cenário, me ponha dentro desse cenário. Você quer viver vendo os ossos secos, ou você quer viver declarando que os ossos vão reviver? Estamos vendo ossos secos, estamos ou não estamos? Os ossos ultimamente não estão sequíssimos. E eu estou perguntando, foi ministrado aqui hoje, você vai ser voz profética para esta nação, ou você vai ser aqueles murmuradores que vão dizer: não tem jeito mais? Você vai se levantar e vai declarar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus? Você vai declarar que a sua casa, que as famílias pertencem ao Senhor Jesus? Você vai declarar que aonde havia morte vai ter vida? Então eu quero orar pelas famílias agora. Se coloque de pé. E eu quero que você, como um ato para declarar, viu ele falando aqui sobre as famílias? Eu estava ali anotando, eu vou anotando, irmão. Eu já comecei a anotar as famílias que já vão começar a chegar aqui. Aqui já tem família Pereira, Oliveira, Lima, já tem famílias, mas tem outras famílias que vão chegar. A sua família já está aqui? Seus filhos estão faltando chegar? Os seus netos estão faltando chegar? Seu marido está faltando chegar? Quem está faltando chegar? Levanta a voz profética e diga: ei, aonde tinha morte, eu quero declarar que vai ter vida. Você é voz profética. Talvez aquele que Deus ainda não salvou, Deus vai salvar. Talvez você está dizendo: não, eu já até desisti, e Deus está te levando a passear nesse vale, e você está sendo a primeira voz a dizer: eu desisti. Deus está dizendo: ei Maria, ei Arley, ei Paulo, ei José, você vai desistir do que Deus está falando para você? Você não é profeta nesta nação? Você não vai declarar que a sua família pertence ao Senhor? Você não vai declarar que aquele homem vai se converter, que aquela mulher vai se converter? Não é por você não, é pelo nome do Senhor. O Senhor está te levando, Ezequiel, a passear naquele vale. Esse vale vai ter vida. Esse vale vai se levantar. Esse vale vai ter ossos, não só secos, mas esses ossos vão reviver. E nós vamos declarar que essa primeira vida que vai se levantar vai ser dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós estamos aqui hoje como voz profética. Quem está faltando se converter da sua família hoje? Anote aí, irmão, já puxa aí na tua mente. Eu declaro salvação do meu pai. Eu declaro salvação da minha família, da minha irmã, do meu irmão. Eu declaro salvação dos meus parentes que ainda não te conhecem. Senhor, eu quero orar agora em favor da minha família Lima, da minha família Cerqueira, da minha família, Senhor, que tem outros sobrenomes também, Senhor. Eu quero orar agora nesta manhã juntamente com a igreja, Senhor, que é a igreja da família, Senhor, onde nós temos orado. Essas cadeiras, Pai, que ainda estão vazias, não vão ficar vazias, porque, meu Pai, nós
nós estamos orando, porque há famílias que vão ser alcançadas. Eu quero orar pelas famílias Silva, Senhor, que vão ser alcançadas, que ainda estão mortas, pela família Santos, pela família Oliveira, pela família Souza, pela família Pereira, pela família Lima, que ainda não foi alcançada, pela família Rodrigues, pela família Ferreira, pela família Alves, Senhor, pela família Martins, pela família Costa, pela família Carvalho, pela família Garcia, pela família Ramires, pela família meu pai Hernandes, pela família Smith, pela família John, pela família William, pela família Brown, pela família Jones, pela família Miller, Davis, pela família Williams, pela família Papadopoulos, por tantos outros nomes, Pai, que talvez eu nem sei ainda, de pessoas que precisam ser salvas, Pai, de pessoas que estão declarando aí agora como voz profética, aquela pessoa que ainda não te conhece, ou aquela que ainda está distante, Senhor, eu quero declarar, Pai, que nesta manhã é manhã de salvação, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para declarar que como voz profética, o Senhor nos salvou, Pai, para que a nossa família também seja salva, Pai, para que nenhum dos seus se perca, é para que nenhum dos seus se perca, Senhor, eu quero orar, Pai, a começar da minha casa, a começar, meu Deus, da minha família, a começar da minha parentela, Senhor, eu oro, Pai, dos meus parentes que estão em Minas, dos meus parentes que estão em outros estados, em outros países, Senhor, daqueles que eu conheço, daqueles que eu não conheço, Senhor, que haja salvação. Eu declaro, Pai, se houve alguma palavra de maldição contra eles, declarando que eles eram ossos secos, eu quero declarar, como disse ali, meu Deus, o profeta, tu sabes, Senhor, tu podes mandar esses ossos reviver hoje. Eu declaro, Pai, aonde parecia ser impossível, que haja vida hoje, que haja salvação hoje. Eu profetizo vida, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo restauração, eu profetizo renovo, eu profetizo, Pai, eu chamo esses nomes para fora hoje, para fora, para que haja vida, meu Deus, cura, para que haja libertação, que essas mágoas, Pai, sejam saradas, para que sim, meu Deus, essas pessoas sejam curadas e o teu nome seja glorificado. Pai, ninguém está perdido, porque meu Pai, assim como aquele profeta andou ali ao redor daquele vale, Senhor, e quando ele olhou, os ossos estavam sequíssimos, os ossos pareciam não ter mais condições, mas Senhor, nós não fizemos o que nós queremos, nós andamos debaixo de palavra profética, assim como foi falado. Senhor, eu profetizo, se você tem uma cadeira vazia aí na tua frente, segura nessa cadeira. Eu quero declarar, irmão, segura nessa cadeira, já segura. Quantas pessoas são da tua família que precisa ser salva? Já declara, eu já vejo o meu marido sentado aqui, eu já vejo o meu pai sentado aqui, eu já declaro, eu já vejo meus filhos sentados aqui, eu já declaro aquele que estava afastado sentado aqui, eu já vejo a minha parentela sentada aqui, eu declaro, já começa a profetizar, declara a sua, fala o sobrenome, fala o nome dessas pessoas, declara, Senhor, eu profetizo vida, eu profetizo restauração, eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo, Pai, restauração sobre a minha família, eu profetizo a começar da minha casa, a da minha vizinhança, Pai, desses vizinhos aqui da esquerda, da direita, de frente, de trás, Pai, aqui do Guará 2, do Guará 1, Pai, do Núcleo Bandeirante, do Polo de Moda, Senhor, do IAPI, Senhor, dessa região, eu declaro, Pai, da Candangolândia, eu declaro vida, Pai, aqueles que estão aprisionados dentro dos seus lares, aqueles que não confiam mais no sistema, aqueles que não confiam mais em igreja, eles vão ver, Pai, que a mão do Senhor é poderosa. Eu declaro, Pai, aqui a igreja da família, essa família vai crescer, essa família vai viver o que o Senhor tem para fazer. O Senhor está levantando jovens profetas, meninos profetas, o Senhor está levantando homens e mulheres profetas dessa casa, o Senhor está levantando ainda mais a sua igreja, como igreja profeta desse lugar, e eu declaro, Pai, que o nosso posicionamento vai fazer a diferença, onde nós chegarmos, onde nós estamos, e o teu nome vai ser glorificado. Eu declaro a vida, declare, abra os seus lábios e declare, vida de Deus. Profetizo sobre ti a vida.
vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.